Bem, eu vou falar aqui sobre a doença de Chagas. E antes de dar continuidade, eu vou falar o nome dos integrantes do meu grupo, que ele é constituído por eu, Gênesis Jesus, seguido por Jones Gabriel, Emanuel Carlos, Antônio Salles e Vinícius Nunes. Bem, como você já sabe, eu vou falar aqui sobre a doença de Chagas, que também ela é conhecida como trypanosomiase americana, e é uma enfermidade parasitária que afeta milhões e milhões de pessoas na América Latina. E seu agente, ele é causador e é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que tipo assim, ele é basicamente transmitido através de picada de inseto, que é basicamente o vetor. Também é um inseto bastante conhecido, é o barbeiro. E também é importante ressaltar que é uma doença endêmica, que em muitas regiões da América Latina, onde as condições socialmente econômicas precárias e a falta de infraestrutura contribuem para a sua condição. E também é importante ressaltar que aqui no Brasil, que aqui no Brasil teve 30 mil casos, correção, teve 3 mil casos, 3 mil novos casos entre 2010 a 2020. Eu não consegui achar dados de 2022, 2023, por aí. E também, cerca de 60% dos contaminados pela doença de Chagas na América Latina não tem diagnósticos. Então, a doença de Chagas ela é centenária. Tem tratamento eficaz na fase aguda, mas continua a fazer vítimas, principalmente nas regiões mais pobres aqui no Brasil. E como eu já falei, teve 3 mil novos casos entre 2010 a 2020. Agora eu irei falar sobre como a doença de Chagas pode ser adquirida, né? E assim, a doença de Chagas ela pode ser adquirida de várias formas, sendo a forma mais conhecida pela picada do inseto barbeiro. Uma curiosidade é que os barbeiros eles se abrigam em locais muito próximos à fonte de alimento, tipo ninho de passarinho, né? E eles podem entrar em cascas de árvores, em um monte de lenhas e pedras. Então é bom ficar atento e sempre ter uma certa segurança quando for mexer em entulho, lixos e em certas florestas, sempre tomar essas precauções. Agora retornando sobre o barbeiro, ele deposita as fezes na pele humana durante o processo de alimentar. Além disso, tem outras formas de contaminação. E também tem a forma congênita, que é que a mãe passa para o bebê. E isso durante a gravidez. E também, além como transfusões sanguíneas, como sangue contaminado e transplante de órgãos de doadores infectados. E com essa variedade de vias de transmissões, destaca a importância da educação pública sobre os modos de prevenções e controle da doença. Essa parte é muito importante porque o Brasil em si, ele não dá, como posso dizer isso? Ele não dá muita educação sobre certas doenças que estão basicamente muito próximas da gente. Falta meio que, tipo assim, palestras, sabe? Só que não palestras chatas, são crianças. Tem que ter atrações divertidas para elas fixar. Porque criança gosta de diversão, não pode ser uma palestra, como é que se diz, formal. Você não dá palestra formal para criança, você tem que diverti-las, para prender a atenção delas e explicar que essa doença é realmente perigosa. Bem, é só isso e eu vou passar a minha fala agora a seguir para o próximo. Meu nome é Jones Gabriel e eu vou estar falando sobre características da doença de Chagas. A doença de Chagas pode apresentar uma ampla gama de manifestações clínicas, desde formas assintomáticas até formas graves, que podem afetar o coração,
o sistema digestivo e o sistema nervoso. Os sintomas variam, podendo incluir febre, inchaço e problemas cardíacos como arritmias e insuficiência cardíaca, bem como problemas digestivos, como dificuldade de deglutição devido a megacólon ou megaesôfago. Agora, sobre epidemiologia. A doença de Chagas é um importante problema de saúde pública na América Latina, onde estima-se que entre 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas. As populações mais afetadas são frequentemente aquelas em áreas rurais e pobres, onde as condições de habitação são propícias para a presença de vetor transmissor, o barbeiro. A prevalência da doença varia de acordo com as condições socioeconômicas, acesso e serviços de saúde e medidas de controle de vetor em cada região. Sou Emanuel Carlos da 902A, vim falar aqui sobre a transmissão da doença de Chagas, através da picada do barbeiro. Bom, a transmissão da doença de Chagas ela ocorre principalmente através da picada do barbeiro, que é um inseto vetor infectado pelo parasita Trypanosoma cruzi. Durante a picada, o barbeiro ele defeca e elimina o parasita, que pode entrar no organismo do humano através da pele lesionada, membranas mucosas ou mucosa dos olhos. Através dessas formas de transmissão, tem os riscos associados. Além da picada do barbeiro, a doença de Chagas pode ser transmitida de mãe para filho durante a gravidez, por transfusão sanguínea, um sangue contaminado para um sangue puro, um sangue limpo, acaba tendo essa contaminação, ou até mesmo por transplante de órgãos. Essa forma de transmissão representa risco significativo, especialmente em áreas endêmicas, onde o controle do vetor pode ser deficiente. Para prevenir a doença de Chagas, é fundamental adotar as medidas como o uso de telas nas janelas e portas da sua casa, para evitar a entrada desse inseto vetor, desse inseto contaminado pelo parasita dentro do ambiente de casa. O uso de repelente contra insetos também é muito recomendado, já que somente em áreas endêmicas, as mãos, os braços, o rosto. Tomar cuidado durante a manipulação de alimentos, evitando o contato com as fezes do inseto. Isso também é muito importante para prevenir a ingestão acidental do parasita, Tipo, o inseto ele acaba pousando e defecando no seu alimento, e você, por não ter o cuidado suficiente com aquele alimento, não lavá-lo para preparar a sua comida, você pode acabar consumindo as fezes do parasita e acabar contraindo a doença de Chagas. O controle do vetor através das medidas, como o uso de inseticidas e a melhoria das condições de ambientação, ou seja, o uso de inseticidas dentro do ambiente que você está, da sua sala, do seu escritório, da sua casa, é muito importante para evitar que esse inseto se prolifere no seu ambiente, ele acabe entrando no ambiente que você está. Então é muito importante você usar inseticidas no local onde você está presente. E a melhoria da condição de habitação, ou seja, um ambiente limpo acaba sendo um ambiente que esse inseto pode não adentrar. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para interromper a progressão da doença e evitar complicações graves, como problemas cardíacos e gastrointestinais. Bom, a doença de Chagas é uma doença de saúde pública, uma preocupação enorme em muitas regiões aqui da América Latina, já que a transmissão é simplesmente pela picada de um besouro, pela picada, pelas fezes, pelos restos de algum besouro, que esse besouro é o barbeiro, Ou seja, tem muitas formas de disseminação, como eu citei anteriormente, mas a principal é, querendo ou não, a transmissão através do inseto barbeiro, quando ele deixa seus restos, seus fecais, em cima da pele do humano, e ele leva a região dos olhos, ou então uma ferida aberta. Tudo isso é até mesmo uma coceira, quando você coça muito, em cima do local onde ele pousou, onde deixou suas fezes, ela pode entrar na sua pele e você já pode acabar ficando contaminado. Então, é uma doença que
afeta muito a saúde pública da América Latina, já que muitos países aqui da América possuem condições de higiene, de saneamento preocupantes, então acaba sendo muito fácil dessa doença se proliferar. Além disso, como eu citei anteriormente, tem a transmissão pela transfusão sanguínea e pelo transplante de órgãos. Mas isso não é algo que acaba meio que aumentando os índices dessa doença, já que muitos exames são feitos antes do paciente receber o sangue ou o órgão de algum outro que estava contaminado, né? Ou seja, isso acusa no exame, teste de sangue, né? Os protocolos de triagem são bem especializados e acaba que dessa maneira a doença não consegue chegar no hospedeiro. A terceira forma de contaminação, como eu já havia citado antes, é através de alimentos contaminados, né? Alimentos que o parasita chegou lá e acabou contaminando. Então por isso que é muito importante, não só contra a doença de Chagas, mas também para se prevenir de muitas outras doenças, como cólera, ectossomose, etc. É a lavagem dos alimentos, né? A gente preparar bem os alimentos, lavar os legumes, as frutas, antes de consumir elas. Para assim se prevenir não só da doença de Chagas, mas como inúmeras outras doenças que podem ser obtidas através de uma alimentação mal higienizada. Para o controle, inseticida, redes para proteção contra o inseto, né? Telas nas janelas e portas. É muito importante para que o animal não entre na sua casa, não entre no seu ambiente de trabalho, seu ambiente de descanso. É importante então usar telas e inseticidas. E também repelentes sobre a pele, já que o animal, o barbeiro, ele pousa na sua pele e acaba soltando seus restos contaminados com o parasita. A conscientização da população sobre as formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce, elas é uma peça-chave na luta contra a doença de Chagas. E é isso, vou passando agora a voz para o meu colega para concluir a apresentação. Boa noite, meu nome é Antônio e eu vou falar sobre o desenvolvimento e reprodução do Trypanosoma cruzi no corpo humano. Após a picada do barbeiro, que é responsável pela infecção, da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi entra no corpo humano e invade as células hospedeiras. No interior das células, o parasita se multiplica e se desenvolve, causando a fase aguda da doença, caracterizada por sintomas como febre, inchaço no local da picada e mal-estar geral. Posteriormente, o parasita pode permanecer latente no corpo humano por anos ou décadas, dando origem à fase crônica da doença, que pode apresentar complicações graves, como problemas cardíacos, digestivos e neurológicos. O ciclo parasitário no hospedeiro triatomínio tem uma duração em média de 1 minuto. Tem alguns detalhes também do ciclo da vida do parasita no inseto vetor. Após a ingestão de sangue humano infectado, o Trypanosoma cruzi se desenvolve no trato digestivo do barbeiro, que é o inseto responsável por infectar os humanos, onde se multiplica e se reproduz. Os parasitas são eliminados nas fezes do inseto vetor durante a alimentação, podendo infectar os seres humanos quando entram em contato com as mucosas ou lesões na pele. A importância do controle do vetor reside no fato de que a interrupção do ciclo da vida do parasita no barbeiro é crucial para prevenir a transmissão da doença e impedir os sintomas que ocorrem nos humanos. Medidas como o uso de inseticidas nas casas, principalmente, e melhoria nas condições de moradia, já que algumas casas são precárias e propícias para esse tipo de inseto, podem ajudar a reduzir a população de barbeiros infectados e, consequentemente, o risco de infecção humana pela doença de Chagas. Meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre a fase aguda e crônica da doença de Chagas. Na fase aguda da doença de Chagas, os sintomas podem incluir febre, inchaço no local da picada do inseto vetor, mal-estar geral, dor de cabeça e fadiga.
Já na fase crônica, os sintomas podem variar, dependendo do órgão afetado, mas podem incluir problemas cardíacos, como arritmia, insuficiência cardíaca e problemas gastrointestinais, como megaesôfago e megacólon, além de complicações neurológicas. Alerta para formas assintomáticas. É importante ressaltar que muitas pessoas infectadas podem não apresentar sintomas da doença, especialmente durante a fase crônica da doença. Isso pode dificultar o diagnóstico e a intervenção precoce. O tratamento para a doença de Chagas geralmente envolve medicamentos antiparasíticos, como o besonidazol e o nifurtimox, que visam eliminar o parasita Trypanosoma cruzi do organismo. Além disso, medidas de suporte são importantes para aliviar os sintomas e controlar as complicações, como o tratamento de arritmias cardíacas e gerenciamento de problemas gastrointestinais. Um dos principais desafios é a toxicidade dos medicamentos antiparasíticos, que podem causar efeitos colaterais significativos, principalmente em pacientes idosos e com estado avançado da doença. Além disso, o tratamento pode ser menos eficaz na fase crônica da doença, quando o parasita está em menor quantidade no organismo. É fundamental que o tratamento seja iniciado precocemente, para o máximo da sua eficácia, e reduzir o risco de complicações a longo prazo. A pesquisa continua por terapias mais seguras e eficazes. Também é essencial para enfrentar o desafio associado ao tratamento da doença de Chagas.